Oi gente, aqui é a Gabi Prado, esse é mais um tour do nosso canal. Dessa vez eu trouxe vocês um apartamento que tem mais ou menos 70 metros quadrados, que a gente integrou totalmente, varanda, cozinha, sala, tudo integrado. Mas eu achei que o resultado ficou incrível e vim mostrar aqui pra vocês, espero que gostem. Aqui é a Gabi Prado, um casal bem jovem. Bom, para introduzir aí para vocês, é um casal bem jovem, eles são casados, mas não têm filhos ainda, então estão só os dois morando, por isso a gente teve a possibilidade de integrar tudo aí, né? Que no dia a dia deles funciona. Bom, uma outra coisa que eles me pediram, que tivesse um estilo jovem no apartamento e um pouquinho de industrial, então algumas referências, e aí eu vou mostrar pra vocês que a gente pôs algum toque de uma coisa ou outra aí, pra também não ficar nada pesado, vocês sabem que eu não gosto disso, né? Bom, pra iniciar já, aqui na entrada do apartamento, a gente tinha um mini espacinho, aqui logo nessa parede. A gente criou uma cristaleira, então eu fiz esse armário aqui de vidro, com moldura e tal, pra poder aproveitar, porque como os ambientes são todos integrados e a gente acaba ficando sem paredes e com pouco armário, então a gente queria aproveitar o máximo que desse de todos os espaços. Então aqui a gente já conseguiu aproveitar bem e colocar todos os copos deles. Uma outra coisa muito legal que a gente fez aqui, como a gente optou por não fazer forro, por questão do estilo e também por questão de custo, porque esse apartamento eles querem morar por pouco tempo, eles estão construindo uma outra casa e aí eles vão morar lá e deixar esse para alugar. Então a intenção era que fosse uma coisa que ficasse bem legal, mas que também não fosse uma reforma tão absurda, porque a intenção é depois retornar isso, né, do investimento aí para eles. Por isso a gente acabou optando por não fazer forro, mas aqui a gente tem esse dente, né, e aí eu queria fazer uma iluminação mais detalhada para o escritório, para ficar um pouco mais claro. Então eu fiz esse forro aqui, que vem, né, alinhado com essa parede, no teto aqui e crio uma sanca, então aproveitei para fazer essa iluminação com fita de LED, deixar uma luz mais aconchegante e aí eu demarquei esse espaço com essa tinta verde, que eu vou colocar aqui na descrição, que eu não me lembro o nome, que ficou super bonito, então ficou esse caixote verde, a gente pintou rodapé, interruptor, caixa do quadro de luz, a gente pintou, né, todo esse hall aqui, fez esse caixote no verde. Aí aqui a gente aproveitou para criar o espaço do home office, eles têm alguns dias que eles precisam trabalhar de casa, então a gente fez uma bancada em L que já vira uma estante. Então ela tem a estante aqui suspensa por essa serralheria, toda presa nela, trazendo um pouco aquela questão do industrial que eu falei, para não ficar algo pesado, né? Além disso, a gente trouxe o MDF amadeirado aqui, que já vem e pega esse painel da parede toda, porque aqui atrás já é o quarto. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Nesse espacinho aqui, antes, tinha um lavabo. Então, esse rebaixo no forro, além de ter ficado esteticamente bonito e poder modificar a iluminação, foi também uma questão técnica, porque aqui tem tubulação. Então, a gente fez esse rebaixo aqui para esconder isso. E aí, a gente aproveitou o espaço para o home office. Agora, voltando, né, para a sala. Esse painel eu criei que é para ficar essa porta oculta, para o quarto ficar totalmente escondido aqui atrás, né? Então, o painel aqui ele pega de fora a fora, atendendo a sala de TV e o office do casal. E aí aqui, uma coisa legal que a gente aproveitou, eles já tinham esse rack, só que esse rack antes, ele era só essa parte branca aqui, ó. Ele era um pouco menorzinho. Então, eu complementei ele para atender a dimensão da nova marcenaria, porque senão ia ficar desproporcional. A gente criou esse nicho para poder colocar os aparelhos de TV e pôs essa prancha em cima para a gente conseguir unificar, né? Para não ficar parecendo que aproveitou uma coisa que não cabia no espaço. Então, para aproveitar bem. Além disso, a gente fez essa prateleira, porque já deu para perceber que eles gostam bastante de planta. Então tinha que ter prateleira para os enfeites, para as plantinhas deles, que a gente também aproveitou para colocar aqui a fita de LED. Eu gosto muito de trabalhar a iluminação indireta, porque eu acho que fica muito mais aconchegante e muito mais gostoso quando você está usando no dia a dia da casa.
Então não precisa acender, né, a iluminação do teto para ficar claro. Tem luz ali, tem luz aqui, luz na cozinha. Então já fica uma iluminação super gostosa sem ter que acender a do teto. Do teto usa mais no dia a dia, a hora que tá trabalhando mesmo, limpeza, né? Bom, uma outra coisa que a gente aproveitou também foi o sofá, então ele já existia. E aí a gente criou uma bancada exatamente do mesmo tamanho. Só que dessa vez a gente fez no cimento queimado, para trazer aí o industrial para esse espaço, uma coisa um pouco mais rústica. Então aqui a gente fez essa bancada e revestiu, pintou, né, com cimento queimado, a cera, mas cimento queimado específico para esse uso, não é o cimento queimado de parede, tá? Então a gente fez aqui e aproveitou essa ilha para fazer o armário. Então aqui a gente criou mais armário e embutiu micro-ondas, tá vendo? Para ele não ficar aqui, para a gente conseguir fazer tudo linear, né? Tudo seguindo as mesmas linhas horizontais, tudo simétrico. Eu escondi o micro-ondas na ilha. E como eles são um casal um pouco mais baixo, ficou super bom para eles usarem no dia a dia. Desse outro lado, a gente já trouxe um revestimento um pouco mais escuro na marcenaria. Esse aqui é o cinza grafito. Essa bancada é uma bancada no granito São Gabriel, então a gente aproveitou uma parte da bancada e complementou ela. E aí, aqui em cima, eu fiz no amadeirado ripadinho, com a iluminação embutida também, para trazer um pouco da madeira da sala, porque como é tudo amplo, tudo integrado, precisa usar os mesmos materiais aí para a decoração toda conversar. Aqui no fundo da parede eu coloquei um azulejo que é da Lurca, num azul bem escuro, que fica quase preto aqui no espaço. E aí um outro elemento que a gente trouxe que ficou super bom, que puxa um pouco para o industrial, mas nesse caso, como tem muita madeira e tal, não fica tanto, né? Não fica pesado. Foi essa porta no alumínio preto com o vidro canelado. Eu gosto muito desse vidro quando é para armário, porque quando é o vidro liso, né, o vidro comum, incolor, ele acaba mostrando muito dentro do armário. E o vidro canelado, ele dá uma bagunçada na visão. Então você vê, mas você não consegue ver perfeitamente o que está dentro. Então se tiver alguma baguncinha, ele não mostra tanto. E aí ele deu um visual super bonito aqui para o espaço. Bom, aqui eu terminei com esse armário ripado, porque como a lavanderia a gente integrou, que ela estava na varanda e está tudo integrado, eu precisava de um armário para esconder as coisas de lavanderia, um armário alto. Então aqui não deu para fazer vidro até o final, por isso que eu trouxe o ripadinho, que é o mesmo ali da cozinha, para poder guardar esses produtos, equipamentos, enfim. Bom, aqui onde é a varanda, já existiam esses pontos, só que a gente modificou um pouquinho a posição. Antes era um tanque normal de louça, a gente fez a pedra com o tanque embutido para seguir a mesma linha ali da cozinha. É o mesmo material também do armário, só que aqui tem uma coisa legal. Tem o armário, né, normal para guardar as coisas, e aqui a gente guardou a máquina de lavar roupa. Então ela fica escondida, porque como aqui é a varanda, né, não tinha como, para não ficar com cara de lavanderia na sala toda, por estar tudo integrado, a gente escondeu e praticamente não dá para ver, só um pouquinho ali no pé. Logo do lado, criei uma área aqui de bar e café, então tem um frigobar. Aqui tem a caixa aqui de rolhas deles, cafeteira, e aqui tem todas as garrafas do casal. Uma outra coisa que a gente escondeu também na marcenaria, que ficou um pouquinho aparente por causa da infra, foi a parte do aquecedor. Ele fica aqui atrás dessa porta, por isso que aqui é o ripado vazado, diferente daqui, ó, porque ele precisa ter circulação de ar, caso tenha algum vazamento, alguma coisa assim. Então, ele tem essa circulação, por isso aqui é vazado, mas ele fica bem escondidinho. Essa parede verde ele já tinha no outro apartamento, a gente trouxe para cá também, para fazer esse link aí com o verde, com as plantinhas, que eles gostam muito. E aqui a gente também aproveitou os mobiliários, então as cadeiras eram existentes, a mesa é existente, eu só troquei, a gente só criou um banco, que é um canto alemão aqui, porque antes tinham cadeiras, e aí para eu colocar para cá teria circulação e acabaria ficando apertado a circulação ali da sala. Então eu joguei mais pro lado, criei um banco alemão, que tem uma função super legal também, que eu vou mostrar para vocês, ó.
Aqui, quando você tira o estofado, ele levanta e olha isso, esse espaço de armazenamento, cabe muita coisa. Então, ele é ótimo também para poder aproveitar aqui os espaços e guardar o máximo de coisas possível, como eles pediram pra gente. Aqui a gente quis criar, desse outro lado da varanda, uma área de lounge mesmo, para eles curtirem, para tocar música. Lembra que eu comentei que eles gostam muito de instrumentos, de coisa assim? Então, para eles poderem tocar, para receber os amigos e ficar uma área mais confortável, a gente criou esse espaço com os mobiliários que eles também já tinham, tá? Então, é uma coisa que a gente conseguiu aproveitar muita coisa e mudar completamente o que era o apartamento e deixar essa cara super aconchegante. Um outro ponto que eu esqueci de comentar para vocês, antes de mostrar ali a parte íntima do quarto, é o teto. Como aqui a gente optou por não fazer forro, eu queria tentar mostrar mais a cara do material natural, né? Que ele sempre vem pintadinho de branco. Então, nesse caso, eu queria trazer esse ar industrial. Então, eu pintei a viga, foi de propósito mesmo para demarcar, para mostrar como um destaque. A viga no cimento queimado e o teto também aqui da sala no cimento queimado. Então ficou tudo lembrando um pouco aqui o acabamento da bancada. E aí aqui na varanda, que já tinha o forro resistente da construtora, né, que entregou, eu quis trazer um pouquinho o amadeirado e esse aconchego para esse espaço, já que aqui não tinha painel, não tinha nada disso, a marcenaria já estava mais pro cinza, o piso todo num porcelanato cinza claro. A gente colou piso vinílico no teto. Então aqui são placas, aquelas placas de piso vinílico normal, não é o teto vinílico de encaixe, que a gente já colocou em outras obras, essa é a placa do vinílico mesmo, colada no teto. Porque a gente já tinha o forro da construtora, senão eu ia ter que demolir, fazer outra estrutura, demandar tempo, custo. Então a gente aproveitou e colou. E é o mesmo que a gente usou no quarto, então é bom porque teve essa repetição aí dos materiais e eu achei que ficou muito mais aconchegante esse espaço e complementou super ali o cimento queimado e essa parte um pouco mais industrial que a gente acabou colocando no projeto. Bom, entrando aqui no quarto, essa porta, como dá pra vocês verem, pelo lado da sala ela é no MDF amadeirado e pelo lado de dentro ela é no MDF branco. Uma coisa legal que a gente fez aqui foi não ter bandeira, né? A gente recortou até em cima. Não tem a guarnição tem, só que só nas laterais. Então a gente fez a porta de piso a teto que alonga muito mais o espaço, tá vendo? Fica muito mais bonito. Bom, aqui em relação ao layout, a gente não tinha muito como mexer porque é um quarto bem apertadinho, mas a gente quis fazer esse armário em L para aproveitar o máximo possível de armário, porque eles tinham até uma quantidade considerável, né, de coisas para guardar, então precisava aproveitar os mínimos detalhes. Aqui é um MDF cinza sagrado nesse armário, então aqui ficou nesse MDF e nessa viradinha aqui a gente fez o mesmo detalhe de cave e tudo, mas a gente colocou espelho na porta, que é para eles poderem se arrumar, né? Logo ao lado a gente fez a cabeceira, ela é toda no couro natural e ela tem essa fita de LED aqui embutida, que é para deixar uma iluminação mais aconchegante. E nas laterais a gente colocou arandelas no tom de preto para dar uma destacada, para poder uma leitura, uma coisa assim. Então tem iluminação aconchegante além da do teto, né? Não precisa acender a luz do teto para ficar à noite, por exemplo, iluminar bem. Uma coisa que a gente já usou em outro projeto, que vocês já viram aqui no apartamento escandinavo, é essa técnica aqui das ripas coladas na parede. A intenção era que fosse tudo da mesma cor, né? Para não ficar o MDF de uma cor, a parede de outra.
Então a gente colou as ripas no MDF cru na parede, na medida que a gente especificou, e a gente pintou tudo na mesma cor. Uma questão técnica que aconteceu é que aqui era uma viga e a gente não conseguia embutir o ar-condicionado. Então a gente criou esse caixote, que no fundo, ali também tem, né, um caixotinho de gesso que já existia, que no fundo criou uma moldura aqui para essa parede ripada, que no fim eu achei que o resultado ficou mais legal ainda. Bom, do outro lado, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente precisava aproveitar todos os cantinhos, como eu falei, para guardar as coisas, né? Então aqui a gente fez uma circulação mínima mesmo para passar, criou esse painel de TV, né, com a prateleira para o aparelho de TV e tal, e criou uma sapateira. Então aqui esse armário é bem fininho, mas cabe o sapato de lado e consegue aproveitar muito mais o espaço para não ter que colocar dentro aí do armário da suíte. Uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês, aqui nesse apartamento tem vários instrumentos, tem prancha de surf, e a gente queria que fossem destaque mesmo na decoração, para aproveitar esses elementos, deixar bem a cara deles. Então aqui a gente tinha esse espaço, né, da circulação, que era meio morto. Então ao invés de colocar um quadro, uma coisa mais comum, a gente aproveitou para colocar a prancha de surf dele aqui e deixar ela bem em destaque na decoração do quarto. Bom, aqui no banheiro do casal, a gente trocou os revestimentos e colocou tudo um porcelanato 90x90 no cinza da Porto Belo. A bancada é preta, né, com a cuba existente. A gente trocou os metais por pretos para dar uma cara um pouco mais moderna. Aqui a gente colocou um gabinete no ripadinho para lembrar um pouco os elementos que a gente já usou lá na sala. E aqui em cima eu acabei optando por colocar um armário com espelho, porque ele traz essa iluminação LED que é super confortável e também a gente tem mais espaço de armazenamento. Vocês viram que isso é uma coisa que a gente pensou muito, né? Foi um problema aqui nesse projeto. E aí aqui do lado a gente colocou uns nichos para poder colocar uns enfeites, porque como é o único banheiro da casa, para ter uma carinha mais confortável aí de lavabo para as visitas poderem usar também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das soluções e da decoração que a gente criou aqui para esse espaço. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar aí com todo mundo e espero vocês na próxima semana.